Saperialdi, tenha coragem de pensar segundo o seu próprio entendimento. Esse é o propósito por trás desse bate-papo que eu tenho feito aqui no Sapericast, convidando pessoas para falar sobre si, sobre suas experiências, sobre suas profissões, sobre as suas visões de mundo. Isso no final desse bate-papo, algo do que nós conversamos aqui, servir para que você possa refletir sobre seus próprios conceitos, estiver assistindo agora ou em algum momento, terá valido a pena. E eu tenho nessa série agora no começo, nós estamos em meio às eleições municipais de 2024. Esse vídeo vai ficar gravado aqui por muito tempo. E eu convidei todos os candidatos a prefeito aqui de Dourados para participarem do programa. Apenas um não confirmou e teve um que confirmou, mas de última hora teve que cancelar em virtude da viagem. Então hoje eu estou recebendo aqui o Valderi Guateca, que eu gostaria que se apresentasse para a gente, que é um dos candidatos a prefeito nessa eleição de Dourados em 2024. Valderi, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo seu trabalho de divulgar, né, esse trabalho dos candidatos a prefeito de Dourados. E obrigado também ao pessoal que está acompanhando você, que já acompanha há muito tempo e ajuda a crescer o teu trabalho. Bom, para começar nosso bate-papo, eu gostaria de dizer que eu sou nascido na aldeia Jaguapiru em 74. Meu pai é Guarani Kaiowá e a minha mãe ela é terena. E com 6 anos de idade, a minha mãe tirou eu fora da aldeia e fui criado no costume do Caraí, do não índio. Lá eu aprendi minha profissão, servi o exército e aprendi muita experiência. Formei a minha família em Maracaju e aprendi a profissão de construtor civil. E com o passar dos anos... Você falou um termo, Valderi, você falou um termo no sentido de que você falou Caraí. Qual o significado de Caraí? O Caraí, o índio costuma dizer, é o branco, né? O branco eles costumam dizer no Guarani Caraí. Entendi. Caraí. Então, aí prosseguindo, né? Aí, com a minha experiência como a vida de Caraí, a vida do não índio, eu fui aprendendo que a vida não é fácil fora da cultura, da tradição, do costume indígena. Porque o indígena ele tem uma vantagem muito grande na convivência, né? na vida natural dele, se servindo da natureza, tendo teu espaço, teu ambiente natural, tirando o seu alimento da natureza, conservando, né? E a vida do não índio é muito mais arrochada, vou dizer na linguagem mais esclarecida, porque lá eu aprendi que a gente tem que pagar tudo, né? Você paga para nascer praticamente, porque quando você nasce você já vai ter um registro ali. Se você quiser formar um documento bem bonitinho, você já paga. E durante o tempo da sua vida você tem que trabalhar para pagar tudo, pagar aluguel se você não tem moradia, lutar para ter uma casa, né? Estudar, às vezes você tem que pagar para você chegar até na escola, você tem que pagar para colocar uma gasolina no teu carro, né? Compra várias coisas parcelado e vive em um terreno muito pequeno, de 10 por 20. Isso eu estou contando a experiência minha como não índio, né? E eu achei muito difícil essa vida, até os 45 anos mais ou menos, eu vivi essa vida, perdi uma filha, tá com 5 anos que eu perdi uma filha, com 16 anos ela tinha. Eu perdi ela porque não tinha condição de tratar, dar os medicamentos que ela precisava, ela nasceu com a sequela. E a minha experiência com essa minha filha foi muito difícil, muito complicada, trabalhando como pedreiro para pagar as contas, né? E aí eu perdi a minha filha em 2016 e resolvi vir para a aldeia de novo, vir para a minha terra natal, onde eu nasci. Você ficou todo esse tempo, e só para te posicionar, a sua câmera é aquela ali, viu? Uhum. Às vezes você está olhando para aquela que eu olhei lá, essa daqui pega nós dois. Ah, tá. Veja só, Valderi, você ficou então um
desde a sua adolescência até os 45 anos morando na cidade. Sim. Só depois da perda da sua filha que você voltou para a aldeia Guarani. Em 2016, quando eu perdi a minha filha, eu vi que eu precisava mudar minha vida, que eu já sabia que meus parentes eram daqui de Dourados e também eu tinha que voltar para cá, porque lá o meu espaço é muito pequeno para criar meus filhos. Sou pai de 5 filhos, 4 filhos homens e uma menina que eu perdi. Aí eu tinha que vir para cá, para a aldeia. Quando eu cheguei aqui, estava muito mais diferente, porque quando eu era criança eu tinha um pouco de recordação, né, da vida, quando eu era da minha infância aqui. Tinha abundância, tinha fartura. Eu cresci se alimentando de goiaba, guavira, abacate, manga, coisas natural que tinha no terreno de casa. Poço de água que não faltava água. E tinha às vezes horta, tinha porco, né? Meus pais criavam, meus avós criavam porco, galinha. Então era uma abundância na época que eu era criança aqui. Quando eu fui para lá, eu fui para trabalhar e formar minha família, tudo, servi o exército, aprendi muita coisa boa, mas eu vi também que o sistema ele coloca nós em uma situação que você tem que levantar todo dia de manhã pensando primeiro em ganhar dinheiro. Você não levanta de manhã pensando em comer bem, se alimentar, aquilo que você tem no teu terreiro, no teu quintal, para depois você trabalhar e ganhar algum dinheiro para você comprar alguma coisa para o teu conforto. Lá você aprende que você tem que levantar cedo e trabalhar e ganhar o dinheiro, porque senão você não come, senão você não paga sua conta, não paga sua energia, não paga seu gás, não paga gasolina, parcela do teu carro, da sua moto, não paga seu terreno, você não paga nada, você não tem vida. Então isso me colocou numa situação de reflexão mesmo. Eu vi que eu tinha que voltar para minha aldeia e ter o meu espaço garantido, né? E voltar a viver como eu tinha aquela lembrança de infância, que tinha abundância, tinha fartura, tinha tudo no meu quintal, no meu terreiro, né? E eu lembro bem que laranja, tinha muita laranja, pocã, só que teve uma época que parece que o sistema colocou que tinha que colocar um veneno nas plantas, né? Para poder evitar uma doença que tinha surgido uma doença que causava febre amarela. E aí essas coisas que apoiavam nas plantas, nas laranjas, nas pocã, matava as plantas. E isso foi tirando aquele conforto que nós tínhamos como indígena, né? Aquela vida de abundância que nós tínhamos, e fazendo com que nós dependesse de comprar, trabalhar para comprar. Daí a gente tinha que comprar a laranja, pocã, tinha que comprar. E aí aquela vida que você voltou para ter na aldeia, que você achou que ia ser aquela lá de antigamente, se você começa a ter que trabalhar para comprar para alimentação, qual diferença vai ter da onde você estava para onde você voltou, né? Então, quando eu cheguei aqui, o conflito estava grande por espaço territorial. Porque eu pensava em comprar um terreno para me ficar de boa, mas quando eu cheguei aqui, a cidade aumentou demais. Os meus avós, os meus tios mais velhos, ele dizia que a aldeia tinha morador indígena, até na Marcelino Pires tinha morador indígena, há muito tempo atrás. Só que daí a cidade foi crescendo, né, foi evoluindo, e como de fato tem que evoluir, porque tem que gerar emprego, tem que gerar mudança, né, tem transformação mesmo no ambiente. E do outro lado, as lavouras também estava pressionando, porque lavoura também é uma coisa que gera renda, gera dinheiro, gera emprego e gera riqueza, concentração de riqueza. E nós, indígenas, nessa situação ficamos espremidos, né? Não tem para onde ir. De um lado a lavoura, do outro lado a cidade. Exatamente. E essa reflexão que veio à tona na minha cabeça começou a me colocar em posicionamento de lutar pelo nosso espaço, né? De unir força com meus parentes, meus primos, meus tios, que estavam brigando por espaço territorial, pelo direito indígena, e eu me uni com eles e comecei a pegar um grande amor, uma atração pela luta dos territórios indígenas, pelos direitos do povo indígena. Porque aqui, dentro da nossa aldeia aqui em Dourados, você tem prova viva da violação dos nossos direitos. A falta de água,
a falta de independência, porque o sistema colocou um costume que fez com que o indígena ele ficasse muito dependente dos benefícios. Eu não sou contra os indígenas, qualquer pessoa receber benefício, né, para ajudar, mas eu tenho uma metáfora que eu já ouvi há muito tempo que fala que você tem que ensinar a pessoa a pescar também. Você não pode só pescar o peixe, né? E dar para a pessoa pescado para ela se alimentar e viver sempre dependendo de alguém para pescar o peixe. Mas você deve ensinar como que se pesca também. Então, eu vi que falta o governo, né, tanto os municípios, o Estado, a ajudar o indígena, mas também incentivá-los a produzir, né, a ter produção também, porque no meu período que eu vivi na cidade, eu fiz alguns cursos de técnico, né, de produção, e eu aprendi um pouco de noção de gestão, de administração e de produção. Gestão e negócios foi feito pelo Estado. E com isso eu pensei em encaixar esse aprendizado na nossa comunidade indígena. Por exemplo, fazer com que o indígena tenha mais incentivo, né, dos governos, do município, do estado, a ter a sua produção própria. Mas para isso eles precisam de ter financiamento, como o Não Índio tem financiamento. Os bancos financiam, às vezes, né, maquinário, trator, semente, e o governo apoia. O Banco do Desenvolvimento Social ajuda, né, as pessoas a produzir e ser produtor. O agronegócio e outras empresas de grande porte tem esses apoios, mas o indígena não tem. Aí fica para o indígena só aquela crítica, né? Para que o indígena quer terra? Se ele não produz nada, se ele não faz nada, ele não planta. Aí você começa a pensar, mas por que o indígena não planta? Por que ele não produz nada? Ele tem apoio? Ele tem incentivo? Pelo menos os governantes colocam alguns cursos, né, de técnico de produção, de técnico de criar algum negócio próprio, empreendimento, não põe. Então aí fica para o índio só a crítica. Mas mesmo que ele quisesse ter terra e só ter mato, está no direito dele, porque esse é o habitat dele. Ter um espaço grande que garanta, que a natureza garanta para ele o meio de sobrevivência. Seria o direito do índio, né? Por mais que seja aí muita terra, que tenha só mato, que tenha bicho, que tenha peixe, que tenha a sua matéria-prima, mas que mantenha a vida do índio como o índio original. Mas isso hoje é impossível para nós aqui em Dourado, pelo menos na nossa reserva indígena, né? Aqui na Jaguapiru e Bororó, já é impossível, porque já tem muita divergência também de opinião, muita mistura também. Já não tem mais só o Guarani, Kaiowá e o terreno, já tem também pessoas mestiças. Então agora... Aqui nas nossas aldeias, Jaguapiru e Abororó, seriam 3 etnias indígenas. 3 etnias indígenas. Que são? Guarani, Kaiowá e terreno. Só que daí tem a mistura também, tem aqueles mestiços, né? Já temos também pessoas mais pro lado da cor escura, né? Junto com nós, e pessoas mais pro lado da pele da cor branca. Então agora tem uma divergência de opinião, por quê? Porque tem uns que são tradicionais, são mais antigos, conservadores, dos costumes, né? Até deseja que tenha aquele ambiente de antigamente, aquele ambiente natural, lá dos anos, né, passado. Mas também tem aqueles que querem desenvolver, que quer terra para plantar, quer produzir em grande quantidade de grãos, só que não tem apoio do governo. A sua camiseta está escrito Demarcação das Terras Indígenas Já. Coletivo Terra Vermelha. Isso. Você é da filiação de qual vertente indígena? Daquela que defende que tenha mais terras demarcadas para essa produção? Ou mais terras para que possa viver do extrativismo, da monocultura, sem produzir nada, o indígena possa ver como ele quer? Eu defendo
a ideia de colocar essas pessoas, né, tanto do B e do A, aqueles que defendem terras para produzir, aquele que defende terras para conservar a sua tradição, eu defendo que eles participem do governo. Eu defendo que eles tenham mais participação, né, e tenha debates de ideia entre eles e centralize uma visão para que eles possam ter o apoio, né, do governo, porque ali tem uma questão sobre asfalto, uma questão muito debatida, muito criticada por alguns sobre asfalto, porque agora há pouco a gente presenciou vários acidentes naquela anel viário norte, ali onde que as crianças descem do ônibus para poder ir para os seus lares. Umas 3 crianças ali já morreu fatalmente atropeladas. Sem falar dos adultos, das pessoas que às vezes estão bêbadas, às vezes bebem, né, alcoolizam, e às vezes passam perigo ali. Então, aquelas pessoas que defendem que não pode ter asfalto na aldeia, de alguma forma eles têm razão. Porque realmente um asfalto possibilita mais acidentes, ainda mais se não tiver planejamento, né, um planejamento bem feito, com engenharias de lombadas eletrônicas, de quebra-mola, como foi feito esse anel viário que tem hoje ali. Foi feito muito mal planejado, porque da distância que ele é ali, passa por tantas aldeias retomadas, não tem ali uma medida de segurança, uma travessia com faixa de pedestre, não tem uma casinha para as crianças esperar o ônibus, não tem uma sinalização ali que garanta uma segurança. Então é falta de planejamento, falta de ter conversado, ter colocado um protocolo de consulta para os indígenas, né, a comunidade ali, debater essa ideia primeiro, né? Então tem muita falta de diálogo. Então, é interessante que você consegue se posicionar como um mediador das duas visões. Sim. Você não se posiciona como dessa visão ou daquela visão. Você se vê como mediador das duas. Sim, com certeza. Porque eu acho que o direito, né, é para todos. Né? A gente não deve privar o direito de um para poder favorecer, né, o outro, né, ou desfavorecer o A ou o B. Eu acho que a gente precisa ter mais conversa, mais diálogo, mais debates, para que possa ter uma ideia centralizada naquilo que vai ser bom, pelo menos para a maioria. Porque a gente não vai conseguir também fazer com que todos fiquem contentes, né? 100% a gente não consegue, mas pelo menos a maioria deve ficar satisfeito com a nossa tomada de decisão, né? No caso, como prefeito, ou como vereador, ou como qualquer parlamentar de ordem, né, de política, né, que tiver que tomar uma decisão, que tiver que fazer algo para beneficiar a comunidade indígena, eu acredito que precisa chamar o povo para os debates, chamar o povo a participar mais. E essa é a primeira eleição que você está participando? É a primeira eleição. Você está por qual partido? Qual que é o seu número? É o partido PCO, meu número é o 29. PCO número 29. Isso. Partido da Causa Operária. Partido das Causas Operárias. Eu, no começo, quando eu fui apresentado para esse partido, eu achei que ele era um partido assim, muito radical, um partido assim, muito difícil de entrar nele, porque ele combate muito forte contra a violência policial. Uhum. Eu tinha um pouco de receio. Mas com o passar do tempo, eu fui observando, né, não jogando culpa na polícia, né, no trabalho da polícia, porque a polícia é empregada. Está ali para fazer o trabalho e receber, porque tem família, tem que trabalhar. É igual professor, advogado, qualquer um. Né, é funcionário público. Depende do dinheiro. Então, se falar para ele fazer uma coisa, se ele não fazer, ele vai ser admitido, né? Então, no começo, eu achava que o PCO era um partido muito radical, muito duro, querer dissolver a polícia e tal, mas depois, quando eu fui ver que realmente, às vezes, tem situação que a polícia é violenta por ordem, por determinação, às vezes, de pessoas poderosas,
eu comecei a dar razão para o partido do PCO, das causas operárias. Eu comecei a ver que realmente precisa uma mudança. Não é necessariamente excluir, né? Não é você, como se diz, eliminar, né, o trabalho da polícia, mas analisar com mais atenção o porquê que as polícias estão saindo muito em favor só de quem tem mais condição para pagar o seu salário, né? Porque é eles que mantêm o sistema, com certeza. O dinheiro vem daí. Mas só que é preciso, na minha opinião, é preciso distribuir esse dinheiro de igualdade para aquelas pessoas que é menos favorecido, que mais sofre, que não tem terra, que não tem espaço. Quando me falam daquela favela que tem no Jockey Club, né? Aqui em Dourados, né? É Jockey Club, o nome do bairro, né? Aham. Quando me fala disso, já vem na minha cabeça. Precisa defender a ideia da reforma agrária para poder ajudar essas pessoas que não têm espaço. Porque eu acho que o direito do ser humano é território. Todo ser humano que vem ao mundo, ele não vem porque ele quer, ele não vem por conta própria, né? Ele vem porque a força divina determina que ele viva, que ele nasça. E a terra de um ser espiritual, de um ser inteligente que deu a terra para todos, é a mãe de todo mundo. Então eu acredito que todos têm direito de espaço territorial. Não pode ter pessoas morando em lugar de vulnerabilidade, debaixo da ponte, sem moradia, sem ter uma terra pelo menos para ter uma roça. Eu não concordo com essa ideia. Né? Da violência da polícia eu já passei para a parte do território. Você viu como é que é? Mas é interessante, Rodrigo, e você sabe o que eu acho interessante? Porque você não teve formação nessa área de humanos, né? Você adquiriu isso da sua vivência. Exatamente. E aí, quando você fala, tem muita legitimidade. Uhum. Porque você está falando coisas e com uma propriedade, não é da academia, não é de quem estudou no livro que tem desigualdade social. Você viu isso. Eu vivo isso, eu vivo. E isso te dá muita legitimidade para falar. Com certeza. Quando eu estou no meio do meu povo, ali, hoje eu tive que puxar água de um lugar para outro lugar, porque lá não tinha água nem para dar para os bichos, para os animais, não tinha água. Eu tenho que estar puxando água de um lugar que tem água, né? Porque não é todo dia que tem água também, tem vezes que falta água. E eu tenho que puxar numa carretinha, né? E quando tem gasolina para fazer esse transporte, quando não tem, a gente fica... Tem pessoas que não vão na escola, crianças que não vão estudar. Lá na área que eu moro, tem crianças que não estão indo na escola porque não tomam banho, não tem água para tomar banho. Você mora em área de retomada ou mora na aldeia? Eu moro vizinho da Jaguapiru, mas só que é uma área de retomada também, porque, que nem eu te falei, quando eu voltei para cá, para minha aldeia, já não tinha mais espaço para mim. Eu tinha que entrar junto com o meu povo na luta para conquistar onde eu estou. Então a gente conquistou na base da pressão. Qual que é essa área? Em Ivuverá. Como? Ivuverá. Ivuverá. Fica próximo à Conte. Tá. É ali. Então a gente conquistou aquele espaço ali já na pressão. E você vê que tudo, o sistema, ele tem a sua forma de pressionar o ser humano para o ser humano recuar. E se você não tiver determinado, né, se você não determinar em você mesmo que você é legítimo para lutar pelo aquele espaço, por aquele direito, você recua. Você fica com medo, você amedronta e recua, porque o sistema foi criado para isso, para poder formar um advogado, para defender a causa, mas não é defender o direito mesmo da pessoa, por causa que ele precisa de um salário bom para manter todo aquele conforto que ele vive, aquele padrão social que ele tem, né? Para ele manter aquele padrão social, ele precisa exercer aquela função. O médico é a mesma coisa. O médico precisa exercer a sua função como médico, mas não é tanto o interesse de salvar vidas, né? Com exceção de alguns, com certeza. Mas a maioria, o sistema criou o médico, o professor, para ensinar tudo, o controle e servir quem tem mais dinheiro. Nunca servir a pessoa que realmente precisa. Porque se fosse para servir quem realmente precisa,
Nós não tinha tanta gente vivendo na miséria, sem espaço, sem saúde boa, tanta gente vivendo sem alimento, sem água. Se fosse a educação de hoje, né? Vamos falar de educação agora. A educação da escola hoje, né? Se fosse para o professor também colocar alguma coisa da cabeça dele, a liberdade que ele tem de ter inteligência que vem de cima, de passar para os alunos, seria uma outra sociedade, mas ele não pode. Ele só ensina aquilo que é colocado nas regras, determinado, né? E que é determinado para ele ensinar é coisa para servir quem tem dinheiro. Não é para servir quem precisa, é para servir quem tem mais poder aquisitivo. Então eu acredito que precisa mudar muito a nossa educação na escola. Não é só o salário do professor que tem que aumentar, mas o sistema de ensino tem que ser mudado também. Os professores têm que ter mais liberdade de ensinar as coisas que Deus, vamos colocar o ser, né? O ser criador, revela para ele ensinar. E os alunos também precisam ter liberdade de pensar também. Eles não podem só crescer pensando eu tenho que ter uma casa boa, eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que ter um bom salário, eu tenho que me formar para isso, para aquilo, para eu poder não ser igual aquele que está na miséria. Ele teria que ter liberdade de pensar assim. Não, eu vou estudar para me ter informação das coisas, como que funciona o mundo, como que funciona o sistema, para me ajudar as pessoas que não têm. Mas é ao contrário, as pessoas já crescem, às vezes ocupa um cargo na instituição, ele ocupa já com medo de perder o emprego. Então ele já tem que fazer as coisas tudo dentro daquela bitola, dentro daquele formato que é ensinado para ele não perder o emprego. E aí é onde que não adianta FUNAI, não adianta MPI, Ministério dos Povos Indígenas, não adianta secretaria, não adianta ministério, se não é para atender a necessidade do povo realmente. Se é só para atender o salário que ele precisa para sobreviver, não adianta ministério, não adianta esse tipo de instituição. Porque vai ser só um cabide de emprego para ele poder entrar lá e ficar ali de boa para ganhar o salário, pensar primeiro na família dele e esquecer dos outros. E o PCO, ele tem uma vantagem porque ele não é de colocar em primeiro lugar o salário, né, para poder se manter. O PCO já tem muitas regras que é totalmente o contrário disso daí. Então isso me atraiu muito para o partido, porque eu já sou acostumado a viver aí com R$ 500, porque eu tenho minha roça, né? Eu posso me alimentar de muita coisa da roça. Então eu não tenho amor por salário altíssimo de um prefeito, de um vereador, isso aí para mim não me faz falta. Isso daí. Se eu conseguir chegar no poder para fazer alguma coisa, eu acredito que eu poderia ajudar muitas pessoas com esse dinheiro que um prefeito recebe, um vereador recebe. Então essa é a minha visão. E o que te motivou a sair candidato nessas eleições municipais de 2024? A necessidade. O que mais me motivou a sair candidato é a necessidade do meu povo que eu vi. Porque quando eu estava vivendo a vida do não índio, eu vi que era difícil. Pagava-se para nascer, pagava-se para viver e pagava-se para morrer. Porque quando eu enterrei minha filha, eu paguei R$ 3.000 para ela não ser enterrada como indigente. Eu paguei 1.500, que é o trabalho da Pax, e mais 1.500, que era o lugar para ser enterrado. Porque se não pagasse, ela ia ser enterrada num lugar onde que era como se fosse indigente. Tinha que comprar o lugar. Isso foi lá em Maracaju. Então, isso foi me trazendo um questionamento, né, comigo e com o sistema sobre por que a gente tem que levantar cedo, todo dia cedo, e pensar primeiro em ter dinheiro para depois se alimentar. Se o alimento é em primeiro lugar, o território é direito de qualquer ser humano que vem ao mundo, a água é fundamental. Então, território, alimento, água, essas coisas é fundamental para nós. Por que nós temos que pensar primeiro em ganhar dinheiro? Para depois a gente comer, se alimentar. Não pode ser assim. Deveria ser diferente. Deveria você levantar cedo, vai no teu quintal, você tem lá galinha, você tem ovos, você tem mandioca, você tem batata, tem milho. Você tem tudo na sua casa, você se alimenta bem, come o seu pão. Aí você vai para o trabalho para você ganhar o teu dinheiro, para você comprar um carro, comprar uma bicicleta, uma moto, para melhorar um pouquinho. Mas o sistema nos colocou hoje numa situação
que qualquer pessoa se vende por dinheiro, trai a confiança do próximo por dinheiro, se prostitui por dinheiro, rouba por dinheiro, mata por dinheiro, porque colocou o dinheiro em primeiro lugar. Primeiro se ganha dinheiro para depois viver. Não. Primeiro se vive, se alimente, que é um direito básico, fundamental de qualquer ser humano, para depois pensar no dinheiro. Essa é a minha visão, minha perspectiva sobre dinheiro. Agora, Valderi, essa sua visão, ela é particular do Valderi, ou essa é uma visão de desapego que você está dando na lição, que você aprendeu, que veio da sua ancestralidade, dos seus pais, da sua etnia, a visão de mundo Guarani, Terena, Kaiowá, ou também é a visão que você desenvolveu a partir da vivência partidária, aonde você colheu essa sabedoria de desapego que você está dando essa lição? Isso é uma análise das duas. É uma análise da vida do índio Guarani Kaiowá e uma análise da vida do não índio. Então, quando eu coloco as duas convivências, né, que eu pude viver tanto como índio e como o não índio. Então, na verdade, você viveu mais tempo como não índio do que como indígena. Porque eu vivi mais quando tempo. Você saiu da aldeia, você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos de idade. E aí ficou até os 45 para retornar? Até os 45 então, anos. Então você ficou mais tempo como não índio do que como indígena. Exatamente. E é exatamente por eu viver mais tempo como não índio que eu sei exatamente o caminho para me poder ajudar o meu povo Guarani Kaiowá e Tereno, que tem hoje aqui em Dourados, a sair dessa dependência que eles estão hoje. Porque hoje, se cortar a cesta do governo, que o governo dá, que não dá para todos, porque tem muito índio ali que não recebe, muito indígena que não recebe a cesta. Mas se, de repente, né, a gente não espera isso, mas se subir vamos dizer aí que sobe um governante muito carrasco, né? Essa cesta é o Programa Alimentar Federal. O Programa Alimentar Federal. Tá. Se chega a cortar isso, as pessoas vão perecer muito, vão passar muita dificuldade, muito mais fome do que já passam hoje. Porque se com a cesta a gente vai visitar as pessoas, tem criança que não tem o leite, tem criança que está passando necessidade, mães que precisam de creche para deixar as crianças para trabalhar e ganhar o dinheiro, já tem pessoas pagando aluguel na nossa aldeia, coisa que isso não é a cultura do indígena pagar aluguel, isso é coisa do não índio, que ele paga aluguel para gerar renda. Ele paga aluguel não, ele aluga as casas, né, tem 1, 2 ou 3 casas ou mais para gerar renda. Isso não é costume de indígena. Porque o indígena teria que ter, né, onde ele for tem aldeia lá, o cacique vai lá e fala, ó, pode plantar, pode sobreviver aí, o espaço é teu. Durante o tempo que você precisar dessa terra aí, você pode fazer ela produzir e se manter aí, criar tua família, tudo. Mas hoje a gente não vê isso mais aqui em Dourados. Hoje aqui em Dourados, se você quiser um lugar na aldeia, você já vai ter que comprar. Já compra como se fosse na cidade. Você já paga algum valor pelo terreno, já paga algum valor pela casa para alugar. As mães solteiras que tem aqui em Dourados, na aldeia Jaguapiru, todas precisam trabalhar para poder sustentar os filhos, porque a maioria dos seus maridos são presos. Estão presos. Isso é uma outra questão também, sobre os indígenas que vão presos sem ter uma defesa, uma ampla defesa, como diz na linguagem, né, do advogado, uma ampla defesa. Não tem esses processos. Seja uma pessoa que seja capitão, liderança, falou que ele cometeu o erro, já vai embora para a cadeia, já vai ficar preso. Então não existe uma regra de proteção, não existe uma regra jurídica do índio para poder defender eles antes de cair na prisão. Então tem muita coisa que precisa ser analisado, precisa ter uma estrutura, né, uma organização do índio, para que tenha essas defesas e essas proteções aos indígenas, para que os indígenas sejam independentes, né, que tenha ali uma lei orçamentária do índio, para que o governo federal invista direto na aldeia ali, uma parte do repasse, né, que são muitos, são milhões, para que o índio possa se manter ali com seus tratores, seus maquinários, suas plantações, suas produções próprias,
seja peixe, seja galinha, seja produção de ovos, assim como tem na cidade, produtores de todo tipo, deveria ter também na aldeia. As pessoas que têm interesse de produzir, deveria ter apoio do governo para produzir também. Então precisa de tudo isso, precisa de uma lei orçamentária que tenha saído direto da aldeia, da organização do Guarani Kaiowá e Tereno, que vá direto para o governo federal, e o governo federal tenha essa conexão direto com a aldeia e não precise passar pela prefeitura. Quando você fala de governo federal, você sentiu alguma diferença da mudança da presidência do antigo presidente para o atual presidente? Nós estamos gravando esse bate-papo dia 1º de outubro de 2024. Nesses últimos anos, você veio para cá, você está há 6 anos que você voltou para a aldeia, né? Sim. Pelas minhas contas, estou certo, 6 anos. Sim. Né? E nesses últimos anos você sentiu alguma diferença entre o governo federal anterior e o governo federal atual? Melhorou, piorou, está a mesma coisa? O que você sentiu? Eu sinto assim, que o Estado, né, vou falar primeiro do Estado, porque o Estado é onde que fica o governo. Então, eu sinto assim, veja assim, que o Estado, ele é refém. O Estado também é refém. Ele é refém dos grandes produtores, das multinacionais, ele é refém do agronegócio, aquele que gera os milhões. E os bancos, que deveria soltar dinheiro para a população mais pobre, para o serviço público, esses bancos também são reféns, são como braço direito e braço esquerdo das grandes financeiras, né? Que são as multinacionais, os grandes produtores, são agronegócio, etc. E o governo fica refém também, porque ele precisa ter ali uma jogada ali para ele também não se dar mal, né? Agora, quando se trata do governo anterior para esse governo de agora, a diferença está balanceada, porque tanto um como o outro não podia fazer o que quer. Né? Mas aquele que estava antes era muito mais carrasco, né? Ele era muito mais direitista, defendia muito mais quem tem mais poder aquisitivo do que esse que está agora, que é o de esquerda. Tá, não, mas e exemplo concreto, assim, o que você poderia dizer? Era assim, mudou dessa forma? Exemplo concreto é porque o presidente do passado, né, ele falava muito duro contra a indígena, para começar. Ele dizia que... Discurso, né? No discurso dele você via que ele era um homem muito carrasco demais para falar aquilo que ele falava, né? E é uma pessoa que, para mim, não é humano, uma pessoa que fala dessa forma contra um povo que já sofre desde 1500. Um povo que já perdeu família, já perdeu filhos, já perdeu espaço, já não tem o que paga, o que o indígena já perdeu de 1500 para cá. Pela família que foi dizimada, pela discriminação que tem sofrido e sofre até hoje, como ele é visto, né? O indígena aqui em Dourado, eu sempre costumo dizer que ele é visto como uma pessoa que atrapalha, uma comunidade que atrapalha o crescimento, o progresso, mas não. Ele só precisa de incentivo. Se tem um governo que incentiva o indígena a ser produtor, a ser grandes negociantes, grandes empreendedores, eles serão parceiros que vai ajudar a nossa Dourada a crescer muito mais. Tá. Mas você falou, eu falei um exemplo concreto, você falou do discurso. Do discurso do Bolsonaro. Do discurso de como ele se referia. Sim. Mas para além do discurso, em ações concretas, tem alguma diferença? Eu dou um exemplo. Se pagava, se dava uma bolsa, não dava uma bolsa, ou isso é a mesma coisa, as mesmas condições materiais. Até agora eu não vi nem o governo passado, nem o de agora, a pagar alguma bolsa que incentiva o índio a ser independente. Isso eu vejo com muita clareza e eu acho que teria muita necessidade de um governo, tanto que passou como esse que está agora, deveria investir no povo indígena para que eles possam ter independência, autonomia. Eles produzirem a sua produção própria e conseguir dar conta dos seus próprios negócios.
O de agora fez uma coisa que o outro não fez, que foi criar um Ministério dos Povos Indígenas. Criou o Ministério dos Povos Indígenas, mas só que na minha visão, esse Ministério dos Povos Indígenas está sendo uma ferramenta que o governo tem usado também para poder trazer ordens, decreto, conciliação de cima para baixo. Ou seja, de qualquer forma, vem a ideologia, o pensamento, as ideias, as propostas dos não índios para o índio. Teria que ter um ministério, né, criado pelo próprio indígena, mas que as ideias, as propostas saíssem de nós, indígenas, daqui de baixo, e fosse para cima e dissesse, não, nós quer isso, isso, assim, assim, assado. Essa é a nossa proposta. Mas o que eu vejo é que os que compõem, né, esse Ministério de Povos Indígenas, esses que usam esses cargos, eles procuram mediar a situação para que não haja mais conflito, para que pare o conflito, né, mas não resolve, como a questão das retomadas. Teve várias mortes, já teve vários conflitos, só que eles não levam a proposta dizendo, não, nós queremos a demarcação e é isso que nós queremos. Eles apenas chegam lá, visitam, tem índio morrendo, tem índio sofrendo ataque, vamos parar, vamos passar uma lista aqui, vocês param aqui, nem você ultrapassa para cá e nem os não índios ultrapassam para lá. Mas não é isso, a terra é indígena. Tem estudo antropológico que comprova que o território já é indígena. Mas só que como o produtor teve apoio do governo, recebeu o título de boa-fé, então eles teve recurso, plantou, usou a terra e está produzindo. Mas isso não dá o direito deles tirar o que é do índio. Né? Eu acho que o governo deveria pegar, então, indenize o que ele fez de benfeitoria e entregue as terras para o indígena, mesmo que seja para criar mato. Né? Mesmo que seja para criar mato, criar bicho, porque isso também é bom, isso também é sustentável. Porque um lugar que não tem mato, só tem lavoura, o que acontece? Falta água, seca as fontes. Mas o lugar que tem mata, tem nascente, conserva-se o lugar de água. Eu te dou um exemplo muito claro aqui onde eu moro, na retomada aqui, que já não tem mais água. O poço que nós temos lá, quando demora muito para chover, seca. Porque as nascentes já se esgotaram. Ou virou pasto de vaca, ou secou, ou virou lavoura. Então essas nascentes precisam ser recuperadas. E para ser recuperada tem que ter reflorestamento, tem que ter árvores, tem que ter algum projeto, né, algum programa social que invista novamente nas florestas. E o agronegócio não vai aceitar isso. Mas essa tensão permanente que possa haver entre o agronegócio e o indígena, você vê qual solução para isso? A solução é o governo pagar as benfeitorias dessas pessoas, né, que receberam o título de boa-fé, que eles também não podem, eles têm o direito de receber o que eles fizeram, né? Que a culpa não é deles e nem do índio, a culpa é do governo que deu esses títulos de boa-fé, né? O Estado, né? Então o Estado ele que é o responsável de julgar e ele é o réu. Então se ele se colocar no lugar de réu e realmente ser julgado e falar, não, vamos pagar, indenizar o que o fazendeiro fez, o agronegócio fez ali, e vamos devolver os territórios dos indígenas, essa seria a solução. Os indígenas poderiam deixar crescer mato, utilizar ali algumas áreas ali para ter a tua produção, mas a mata também é sustentabilidade. A mata é bom para o índio a mata. E tem outros lugares que eles podem produzir, podem formar grandes produções de grão aí, sem problema. Alderi, é tão rico conversar com você, porque a sua vivência e a sua... Eu quero que você fique à vontade para falar sobre suas propostas para a cidade de Dourados. A hora que você quiser, se você falar, não, vou falar agora da minha proposta para ir, fique à vontade. Porque senão, como é muito rico a nossa conversa, você vai me despertando uma série de questionamentos. Sim, com certeza. E você tocou já algumas vezes, quando você fez referência, e acabou de fazer nova referência, falou assim, a conservação, a mata, ela também é importante. Aí você falou assim, porque o Criador que nós temos é um Criador universal.
Aí você, quando você usa esses termos, você não adota uma concepção cristã ocidental de Deus, de trindade, essas coisas. Muito bem. Qual é a perspectiva indígena para essa questão da relação com a espiritualidade e como que você enxerga hoje, muitas vezes, um movimento de evangelização cristã dentro das comunidades indígenas? Boa pergunta. Isso aí é muito polêmico para nós. Para nós, Guarani e Kaiowá, que são conservador, uma questão é que a gente ainda está há muito tempo tentando, tentando explicar para o nosso povo que isso tem tirado muito a nossa crença, a nossa forma de pensar. Tem mudado completamente a maneira do indígena original pensar. Porque a religião, ela veio como se fosse algo para todo mundo, é uma coisa universal. Mas o índio, ele tem o Guarani, o Kaiowá, o Terene e outras tribos, eles têm cada um o seu ritual, cada um tem o seu costume, a sua crença, tem a sua forma de acreditar, né? No Nyanderu, no Tupã, né? Chamamos de Tupã, que é o mesmo Deus, né? Da igreja evangélica, só que fala Jeová, fala Jesus, fala, né, o Deus criador do universo. Mas para nós é Tupã, só muda o nome. Mas na nossa língua, tanto Guarani, Kaiowá, Tereno, nós também invocamos esse mesmo criador. Só que na nossa língua, na nossa forma, né? Nós fazemos a nossa oração a esse criador. Só que quando a igreja evangélica veio, ela mudou muito a parte da aparência do índio, né? Não mudou tanto a espiritualidade porque a gente continua acreditando em Deus, tendo fé, tendo oração, né? Acreditando e também tem muitos benefícios com isso, a oração, libertação e etc. Mas a veste, a forma do índio se vestir, a forma do índio rezar, dançar, isso tem colocado em choque as culturas. Porque quem segue uma igreja evangélica, cristã, ele vai deixar de ir para casa de reza, ele vai deixar de fazer o nimboê, vai deixar de fazer os rituais do índio. Porque ele acredita que para servir aquele Deus, né, que foi apresentado, que está universalmente, precisa mudar a roupa, mudar, né, a forma de andar, de vestir, de calçar e etc. Né, colocar um paletó, uma gravata, né, e cortar o cabelo bem cortadinho. Acredito que tem que ser assim. E deixar a tradição. Aí deixa a tradição. E aí é onde que muitos Guarani e Kaiowá deixam de conservar a sua cultura e fica fraco. Né? Por causa que quando você vai buscar teu direito lá fora, né, com o não índio, o magistrado lá quer saber se realmente você é índio de verdade. Se vê uma pessoa que nem eu, que já sou completamente mudado na parte física, visual, assim, da roupa, às vezes até nem acredito que eu sou índio, né? Porque muitas pessoas questionam a minha origem. Acho que eu não sou índio, mas eu sou índio, eu sou filho de Guarani, que meu pai é Guarani e minha mãe é terena. Eu sou índio, tenho os dois sangues, né? Só que, como eu fui criado já fora da aldeia, então eu aprendi muito mais o costume do não índio. Até vivi como cristão um tempo, servi uma igreja um tempo atrás. Fui cristão também. Só que agora, quando eu voltei para cá, eu comecei a ver esse choque cultural, né? E comecei a seguir a minha própria filosofia de entendimento, né? Que eu acredito que realmente existe um ser divino, que ele é o criador de todas as coisas, mas que todas essas diferenças entre religião uma e outra, isso aí não leva a nada. Né? A gente tem que acreditar que existe um ser que é muito respeitado, que é o ser de luz, criador de todas as coisas, mas nem por isso que existe uma determinada religião que é a verdadeira e as outras não são. E essa relação com o Tupã se dá na relação com a natureza. A natureza são expressões da mão, são expressões do favor de Tupã.
Tupã é o criador, é o mesmo criador do universo que as pessoas acreditam, só que eles acham que tem uma regra para seguir, né? Para nós não, para nós a regra é o nosso costume, o nosso ritual, a nossa origem, a nossa cultura tradicional. Para nós é abençoado por Deus, a nossa reza, né? O nosso Nimboê, que é a reza, o Jeroku, que é a dança. Aquela é uma expressão de religiosidade. Fidelidade, religiosidade, né? E para nós é isso que importa, né? Para nós. Mas é o mesmo Deus. Isso não vai fazer nós ir para o inferno ou fazer nós pecar contra Deus. Nós apenas estamos servindo na nossa língua, na nossa forma natural e tradicional. E eu não tenho dúvida disso. Com certeza. E outra coisa, Rodrigo, que você me chama a atenção, quando você coloca sobre a importância do indígena poder produzir, poder ser um companheiro Do progresso do progresso, de Dourados e tudo mais. Essa perspectiva da produção agrícola pelo indígena, você enxerga que ela vai até o limite da subsistência daquela família, do máximo daquela comunidade? Ou você acredita que essa produção tem que ir além, já no modelo de produção capitalista, para venda na cidade, para que aquilo se torne uma renda, possa se reverter em fonte de renda para se gastar ali com outros bens, consumo de outras coisas para essa mesma comunidade, para esse indígena? Muito boa pergunta. Eu acredito que essa minha perspectiva do indígena ser produtor não é tanto para ele ter uma renda maior e ter uma garantia de um conforto, né, como o não índio tem hoje. Que o não índio busca isso, né, busca maior conforto. Mas para nós, para minha visão, eu acredito que se o índio for independente, se ele ter a sua produção própria, a sua renda própria, ele vai ficar menos dependente do capital. E para mim, na minha visão, o capital é que é a raiz de todo, assim, a necessidade, a dependência demais, né, do capital é que traz que traz o roubo, que traz o assalto, que traz a prostituição das meninas que se vendem, que traz o roubo da pessoa se vender, da pessoa atrair a confiança do outro. Essa dependência do capital que faz isso para mim. Então, se o indígena puder ser produtor, ele vai ser menos dependente. Eu acredito que ele vai ter uma vida mais tranquila, mais estável. Ele não vai precisar tanto sair de manhã cedo para ir trabalhar, para poder trazer um dorso, às vezes, né? Que a gente vê que o índio hoje ele sai da aldeia e vai para a cidade trabalhar como gari, vai trabalhar como servente, como pedreiro, e mesmo assim ele vive numa extrema pobreza, porque o compromisso dele, que ele tem mensal, é muito mais do que aquilo que ele ganha. Quando ele ganha, numa semana, os seus R$500, R$600 como ajudante de pedreiro, ele já está devendo R$2.000, R$3.000 de conta, que ele já comprou fiado, ele já comprou a prestação. Então, ele não tem uma gestão financeira, ele não tem um curso, um aprendizado para administrar dinheiro, para poder controlar o dinheiro. Então, começa por aí. Então, faz com que ele dependa muito do dinheiro, e se ele ganha pouco, até os aposentados mesmo já entregam o cartão para a pessoa que é explorador ficar com o cartão dele. Aí ele fica com o cartão da pessoa aposentada e vai explorando aos poucos. Então, é como se pegasse e desse uma gotinha e desse umas migalhas para ir controlando e sempre estar com o cartão para poder ter aquela renda ali para o capitalista, né? Que é aquele que quer gerar dinheiro cada vez mais e comprar um comércio, mais outro, só quer crescer. Né? Crescer.
Então, se o índio for fazer do jeito que eu estou falando, esse modelo, né, de produção, de independência, na minha visão, eu busco somente isso, que ele seja menos dependente do dinheiro, da finança, como ele é hoje. Porque hoje está demais. Naquilo que você se lembra do que foi a sua infância? Que você tinha ali no quintal a alimentação, a subsistência e era o que era o suficiente? Exatamente. A gente não tinha. Porque o índio ele não é ganancioso. O índio em si, ele não é ganancioso. Ele não tem ganância de ter muita coisa. Isso. Tanto é que se ele pegar dinheiro, uma semana, se ele pegar 5 mil reais de algum direito, que ele descobriu lá que ele tinha um direito perdido lá, um fundo perdido, vai lá e arrecada do trabalho. Se ele pegar aqueles 5 mil, ele tem o costume de gastar tudo no mesmo dia. Isso eu falo por experiência própria, né, por visão, por vida que a gente vê na prática eles cometer esses erros. Né? Não saber administrar o seu dinheiro. Eles não pensam assim, se eu pegar 5 mil, eu posso investir em algo que vai transformar em 10 mil. Se eu pegar 10 mil, eu posso construir uma casinha ali, alugar, eu vou ter todo mês, eu vou ter ali uma renda de 500 reais. O indígena não tem esse pensamento. Pois é, e essa cultura indígena, Valderi, ela tem conseguido se manter passando de gerações para gerações? Ou você vê ela indo gradativamente sendo substituída por uma assimilação cultural do não índio? Eu vejo ela graduativamente sendo mudada. Porque à medida que vai se passando, né, pessoas mais antigas, conservadoras, né, que têm o conhecimento que eu te falei sobre a minha infância, eles vão partindo, né, vai deixando os seus filhos que já vêm com a outra visão, já vêm com outro conceito, e aí futuramente eles também vão se envelhecendo, eles também vão partindo, daí já vem os seus netos, que já tem uma outra visão, mais capitalista, mais pro lado do entendimento do não índio, que é dinheiro. Né? O entendimento do não índio, como eu vivi um tempo, tem que ter dinheiro, senão você não vive. Você tem que ter dinheiro, levantar cedo, pensando só em ganhar dinheiro para você poder se manter, senão você vai perecer. Mas aquele antigo índio que tinha essa visão que eu te falei, como eu mesmo já tenho 50 anos. Né? Então, futuramente, esse baú de conhecimento que eu estou passando hoje aqui nesse podcast vai ficar só para lembrança, porque né, vai vir meus filhos, vai vir meus netos que já não vai pensar assim. E eles, com certeza, eles vão estar mais envolvidos no crescimento, vão querer se formar para ser um bom advogado, professor, para ganhar um dinheiro bom para manter a vida dele no padrão social de hoje. Já não é pensando como eu, de ter um espaço lá, ter suas criações, ter a sua produção, para não precisar trabalhar tanto, para não precisar correr tanto atrás de dinheiro, já não vai ser mais assim. Já vai ser só na visão capitalista e o dinheiro que vai falar mais alto. Né? E aí, quando você vou ser candidato a prefeito, para que você tenha a oportunidade de, com a sua voz, defender aquilo que você tem como visão de mundo. Isso é visto como um ato de resistência, como um ato de eu quero dar um alerta, ou é outra perspectiva que você tem dessa candidatura, é de conscientização da comunidade, de falar, olha, nós precisamos começar a reivindicar nosso lugar na política, e eu sou indígena e preciso que vocês se identifiquem comigo, porque quando a gente começar a eleger representantes que são como nós vamos começar a ter voz dentro desse sistema. Na minha visão, é importante a participação do indígena, né, nas políticas. E eu tenho convivido com vários patrícios meus atualmente que eles ainda não querem, eles ainda criticam, né, a política.
Eles ainda criticam a política dizendo assim, a política do não índio não é boa para nós. Só que eles não têm um formato de política indígena para poder combater a política do não índio. Então a política do não índio continua dominando, predominando, controlando, porque é de lá que saem as leis, é de lá que sai o executivo para executar as leis, e é de lá que sai o judiciário, que é para punir, seja quem for que não obedeça às leis que é criada por eles. Então, tem muito patrício, indígena, que ainda não tem essa visão ainda. Então, eles acreditam que política do não índio não presta para eles. E eu, na minha visão, eu até entendo o posicionamento deles por não ter esse conceito sobre política de não querer entrar na política. Eu entendo eles porque ainda precisa evoluir mais, né? Mas só que também eu procuro incentivá-los a entrar na política do não índio. Porque hoje a gente vê no Congresso as leis absurdas que são aprovadas, como do marco temporal, e outras leis que, como aquela da reforma da Previdência, né, que prejudica só pessoas que precisam, que ganham o mínimo, salário para sobreviver. Então são leis muito absurdas que são feitas, são criadas por pessoas da política, e por falta de ter uma bancada indígena lá para defender o que é direito indígena, os parlamentares, os ruralistas, os que defendem, né, o agronegócio, vai fazer a lei e vai aprovar. E são persistentes, porque agora há pouco foi derrubado pelo STF, né, a lei do marco temporal, foi derrubado. Mas eles persistiram, fizeram novamente, e o presidente vetou, mas eles também derrubaram o veto. Então, se tivesse uma bancada, né, se os indígenas tivessem envolvido com a política há muito tempo atrás, talvez nós teríamos uma bancada indígena lá dentro. Talvez eles poderiam dar um equilíbrio nas leis, né? Poderia colocar um contrapeso ali para não ser aprovado essas leis absurdas, né, que prejudicam o direito do indígena, e não só do indígena, mas de outras pessoas que precisam do básico para sobreviver. Então eu acredito que é importante, eu faço de tudo para que meus patrícios, meus parentes indígenas se envolvam na política. Se envolvam. Que eles não têm aquele conceito que eu tinha lá atrás, quando também era criança, que eu aprendi com meus pais, né? Que política é tudo mentira, que política não presta, que quando chega alguém pedindo voto na tua casa, você bate a porta e fecha a porta para ele, porque vai só mentir. Só que depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo, né, que pode ser que tenha mentirosos lá, mas se eu não sou do lado da mentira e quero ser a diferença, eu tenho que estar lá, para eu poder pelo menos dar minha opinião. Então, depois que eu comecei a ter essa visão, eu mudei a minha forma de pensar sobre política. Então eu também fui uma pessoa que não gostava de política, detestava política. Mas quando eu fui ver que é de lá que sai a lei, ou nós escolhemos ajudar, tomar decisão pela sociedade por nós mesmos, ou nós aceita ficar encolhido e só levar a cajadada na cabeça e obedecer o que é decretado. Aí eu comecei a entender que a gente precisa sim se envolver com a política, a gente precisa sim ser a diferença no meio daqueles que fazem as coisas erradas. E por isso você entrou para a política. Por isso eu entrei. E eu sei que é difícil, né? Hoje, a gente começar na primeira vez como candidato a prefeito já ganhar, né? Já ganhar o grande êxito. Mas, pelo menos, a gente está tendo voz, está tendo uma oportunidade como essa que você está dando, que é muito importante para mim, eu agradeço muito. Não, deixa eu te falar, sou eu que te agradeço você vir aqui. E quem está tendo uma oportunidade de aprendizado aqui sou eu. Eu ontem fui fazer um podcast em Campo Grande, voltei, era 1h30 da manhã, tive que acordar cedo hoje que tinha audiência, eu estou até um pouco cansado. Mas ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou me dando conta, Valderi, conversando com você, da magnitude do que é sabedoria. Que há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Sim. E a sua sabedoria de vida, de conseguir expressar muito claramente suas ideias, a partir da vivência, daquilo que você vê como realidade, ela é encantadora.
Então a oportunidade de aprendizado é minha, não é sua, né? Pode ter certeza. Eu agradeço e espero que não seja a última vez que a gente possa ter, né, esse encontro, né, para a gente poder divulgar, porque para mim também é importante divulgar isso que a gente está divulgando, porque outra hora eu não tinha essa voz, outra hora eu não tinha essa oportunidade, né, como eu vivia só lá na minha comunidade, só aceitando o que vem de cima, então eu achava que eu não poderia, né, levar a voz do meu povo, levar a necessidade do meu povo, levar as demandas do meu povo a tal magnitude de espectadores, né? Porque muitas pessoas estão vendo que realmente o que eu estou dizendo aqui é a realidade do povo indígena. A violação dos nossos direitos é muito grande e outra hora estava muito escondidinho, estava muito num cantinho lá sem divulgação, mas agora está tendo uma divulgação muito grande e eu agradeço aos veículos de comunicação. E como que tem sido essa campanha? Você tem tido bastante oportunidade? Está sendo um crescimento? Eu vi você no debate, teve uma boa participação no debate. Nós estamos na véspera do final da eleição, hoje é Sim. dia primeiro. De primeiro. Domingo que vem já é. Daqui 5 dias é a eleição. Como que está sendo o aprendizado desse processo? A sua expectativa de resultado eleitoral? Como que está sendo? Eu acredito que pode ter surpresa. Eu acredito que pode ter surpresa, porque, como você está falando, né? Você está dizendo que o que eu estou fazendo aqui está trazendo muito enriquecimento para você também. Então, eu acredito que outra hora eu não tinha essa oportunidade para trazer essa riqueza de conhecimento para o mundo ver, né? Para o município de Dourados. Mas agora eu acredito que as pessoas que também vivem como eu, também sofrem como eu, também têm necessidade, né, da água, do espaço territorial, do alimento, dos direitos que são violados, eles também estão ouvindo, eles vão refletir e eles com certeza eles vão pensar muito na hora de votar. Eles não vão ser como antigamente que os candidatos que têm mais dinheiro, como eu estava dizendo no começo do podcast, que as pessoas são treinadas hoje para servir quem tem dinheiro. Então, eles acostumaram com isso. Você chega nas casas, vai oferecer alguma coisa lá em troca, a pessoa vai aceitar ali um dinheirinho, um saláriozinho para trabalhar ali, e no dia da eleição ele vai votar naquela pessoa que ajudou, só que daí vai ficar muito mais difícil dele resolver a questão da saúde, a questão da água, a questão da moradia, a questão da segurança. Isso ele não vai resolver, porque ele já resolveu com aquele dinheiro que ele distribuiu ali, aquela ajuda que ele distribuiu. Mas hoje o nosso povo, cidadão brasileiro, a nível geral, eles estão muito mais espertos e eles estão ouvindo com certeza esses debates, estão analisando os debates. Já tive conversando com pessoas que foi no debate, que também ouviu o debate, e eles me falaram também a mesma coisa que você está falando, né? Então, através dessas falas que eu estou ouvindo por aí, eu vejo que pode ter surpresa sim, pode ter surpresa. Né? A gente só não vai se exaltar dizendo que a gente, né, tem essa possibilidade. Né? A gente tem que ser humilde, tem que ser modesto, tem que ser muito silencioso para poder ver o resultado, né? E acreditar muito naquele ser que é o divino, porque só ele pode fazer coisas grandes, né? E surpresa. E na verdade, assim, eu percebo que o papel que você está fazendo nessa candidatura é um papel de começo de um projeto, né? Sim. Começo já na outra eleição teve o Wilson Matos, que também é indígena, que também foi candidato a prefeito. Foi a primeira vez, né? Sim. O Wilson foi o primeiro indígena. Foi o primeiro indígena a ser prefeito, exatamente. Exatamente, ele foi bem votado na comunidade. Foi sim. Foi bem votado. E agora você percebe que vai começando a criar uma tradição. Sim. Né? Nessa eleição já tem o Valderi. Hoje mesmo nós estivemos fazendo uma atividade lá na UFGD, e eu e o meu companheiro Magno, que saiu para vereador, o Magno também é muito conhecido, que saiu para governador, né? Quem trouxe partido mesmo, PCO, para nós aqui, foi o Magno Souza.
Ele foi o primeiro indígena que saiu candidato para governador, né, pelo Partido das Causas Operárias. Então, a partir do Magno ter essa coragem de não se preocupar se vai dar conta de falar, pegar e assumir, né, a responsabilidade de falar, não, eu vou levar a demanda do meu povo, vou aproveitar o espaço, a oportunidade, vou falar o que eu passo na minha aldeia. Isso encorajou muita gente, não encorajou só o Magno, mas encorajou a mim, encorajou outros que também estão lá em Amambai, não sei se você sabe, mas Amambai também tem candidato a prefeito já também que é indígena. E isso está crescendo, o partido está crescendo muito, o PCO, porque ele dá essas oportunidades para pessoas que realmente vivem a dificuldade na prática, vivem a luta. O PCO hoje, o presidente do PCO é o Rui Costa, Isso, né? Ele é analista político. Né? Ele é um grande analista político, né? Ele tem umas visões um tanto polêmicas, sobretudo quanto às decisões do Supremo Tribunal Federal e tudo mais, mas ele é um grande analista político, né? E Valdemir, vamos lá, nós estamos falando de uma candidatura a prefeito. O que seriam, assim, os 3 principais projetos que você teria para a Prefeitura de Dourados? Eu tenho 2 que é muito fundamental, um para a minha comunidade e o outro que é para a cidade mesmo, né? Eu acredito que quando se fala da cidade, porque já me perguntaram se eu vou ser um prefeito, se caso eu ganhar, se eu vou ser um prefeito só do povo indígena ou se vou ser de todo Dourado, né? Era a segunda pergunta que eu ia fazer. Isso. Já me perguntaram, eu já pensei, já analisei. Eu acredito que Dourados, a própria prefeitura, ela pode ser uma geradora de emprego e pode também transformar muita gente, profissionalizar muitas pessoas nas suas áreas, especificar, né, qualificar trabalhadores e dar a oportunidade para as pessoas crescerem, né, empreender. Então a própria prefeitura, se ela ter realmente o recurso, se ela saber buscar o recurso que ela tem que ter para poder distribuir as rendas, distribuir o serviço público, ela pode fazer gerar muito emprego, porque Dourados tem muita escola para ser reformada, tem muita escola para ser construída, tem posto de saúde para ser reformado, tem posto de saúde, tem creche para ser construído, tem CRAS para ser construído. Olha, tem muito trabalho mesmo na cidade de Dourados que não são feitos. Não são feitos. Então eu acredito que se ele entrar não precisa ser eu, se entrar um prefeito que pense, que entenda que a própria prefeitura é uma grande geradora de emprego e pode transformar pessoas em empreendedoras, pode qualificar muitos trabalhadores na área da prefeitura, em qualquer setor. Seja na pintura, porque prefeitura precisa de pintor, prefeitura precisa de pedreiro, prefeitura precisa de engenheiro, prefeitura precisa de servente, prefeitura precisa de tudo que é trabalhador da área da construção civil, da produção, de qualquer setor de produção, de qualquer coisa. A prefeitura tem a possibilidade de gerar emprego. E ser uma cidade muito bonita, muito conservada, muito bem pintada, apresentada, né? E atender os distritos, atender as comunidades indígenas, porque lá também tem muita reforma para ser feita, nunca foi feito, está tudo abandonado. Então eu acredito que o próprio prefeito, se ele saber fazer uma boa gestão, ele gera emprego. E o emprego é fundamental para a cidade crescer. Sim. Todo mundo fala que precisa de emprego, tem que gerar emprego. Então, entendeu? Gerar emprego. De um modo geral, para toda a cidade, o grande projeto seu seria transformar a prefeitura num indutor de geração de emprego nessa área de construção civil. De construção civil e outras áreas também, né? Eu penso muito também quando se fala em produção, eu não falei dos indígenas, né? Mas o projeto para os indígenas seria da produção, né? Mas dentro desse projeto da produção para os indígenas ser autônomo, ter autonomia e produzir as suas produções próprias, eu também penso em algo que eu vi em Maracaju e eu não vi aqui ainda. Lá em Maracaju tem uma escola que se chama Escola Agrícola. Lá os alunos vão em tempo integral, eles vão, às vezes até
os pais precisam trabalhar, às vezes o pai não consegue dar uma condição boa, né, de alimentação para essas crianças, adolescentes, eles vão para lá. É uma chácara, uma área retirada, e lá eles aprendem tudo que um ser humano precisa aprender. Aprende a produzir horta, aprende a plantar, aprende a criar o peixe, aprende a criar o frango, produzir os ovos. Então é uma escola que ensina o que todo ser humano deveria aprender. Mas ela não é uma escola agrícola indígena. Não, Ela é uma escola agrícola do não índio. do não índio e também para índio, ou não? Não, lá ela é do não índio, mas aqui, nesse nosso caso aqui, eu pretenderia colocar uma escola dessa na aldeia para poder incentivar nossos patrícios, né, a ser grandes produtores. Então, isso seria dois projetos, da prefeitura como gerador de emprego para a cidade, né, e o da escola agrícola para incentivar o indígena a ser produtor, né, ser produtor tão grande quanto o produtor não índio. Esses seriam os dois projetos principais. Os dois projetos principais são o cerne de toda a minha proposta de governo. E aonde que você identifica que Dourados precisa melhorar além desses dois pontos? Cidade de Dourados, ela precisa enxergar, em primeiro lugar, os nossos índios como pessoas parceiras, porque tem muito conflito entre o indígena e o não índio. A cidade de Dourados precisa melhorar os pontos onde que se delimita, até onde pode ser construída cidade e até onde pode avançar a aldeia. Porque devido a esses avanços, né, que está tendo de barracões, do outro lado do anel viário, está tendo um conflito entre o povo indígena e o não índio. E esses condomínios que são construídos, que agora há pouco teve um conflito lá, perto da Conte, que eles iam construir um condomínio muito grande lá, mas já é uma área para lá de lá. Então, é preciso o prefeito saber até onde a cidade pode ir e até onde a aldeia pode chegar. Tem que ter essa delimitação, e não tem. Fica essa disputa, essa briga, não se resolve. Aí o proprietário vai lá e constrói um barracão para alugar do lado de lá, e ali ele tem que fazer um poço, às vezes, dependendo se for condomínio, se tiver que abastecer muitas pessoas, ele vai fazer um super poço. E esse super poço, que eles estão fazendo muito próximo das aldeias, está contribuindo para esgotar os outros poços mais de tamanho menor, que a comunidade está precisando. Hoje tem muitos poços que antigamente tinha água em abundância, né? A pessoa puxava água no balde, não faltava. Mas agora já não, nem um poço que faz o poço caipira já não está mais tendo essa abundância de água na aldeia, na comunidade mais pobre, mais carente. Mas, por lado de cá, né, próximo ali, tem os condomínios, e ali tem água para abastecer todo o pessoal que mora dentro de um condomínio daquele. É muita água para abastecer as construções, né, o trabalho dos pedreiros. Não falta água. Isso é uma desigualdade muito grande que precisa ser melhorado, isso daí tem que ser combatido. Você tinha perguntado para mim se precisava mudar algum aspecto nesse sentido, e o aspecto que eu acho que tem que mudar é isso daí. Essa desigualdade entre do lado de cá o pessoal tem água abundância, do lado de lá o pessoal está passando sede, isso tem que ser mudado urgente, isso daí. Isso aí seria o primeiro passo numa gestão de um prefeito que tem interesse de igualdade social. Você tocou num ponto, né, Valderi? A questão da visão de mundo. Teve uma hora que você falou assim, o índio não tem essa ganância, essa necessidade. Você acredita que o não índio tem a ensinar ao índio o empreendedorismo, o como se tornar capitalista, como ganhar dinheiro, acumular dinheiro? Ou o índio tem a ensinar ao não índio essa visão menos gananciosa de uma vida que a pessoa possa viver mais em contato consigo, com seus familiares, com a natureza, e poder ter uma vida mais contemplativa e menos
é desesperada pelo ganho material? Eu acredito que o índio ele tem muito a ensinar o não índio, principalmente quando se fala em conservar e ter equilíbrio com a natureza. Porque a natureza precisa ter um equilíbrio com o ser humano. Porque é visto isso aí nos jornais, nas notícias, né, sobre desmatamento, poluição, água ficando poluída, as florestas sendo exterminadas, e a ganância do não índio de pegar e fazer o extrativismo, tirar madeira, plantar grande quantidade que não resolve a fome do Brasil. Planta em grande quantidade, mas é só visando a acumulação de riqueza. E não é para nós brasileiros, é para outras pessoas que estão acima do poder, né? Em outros países de primeiro mundo. Então eu acredito que o índio sim tem muita coisa para ensinar para o índio. A viver com equilíbrio com a natureza, a ter ali o seu ambiente conservado, a sua nascente conservada, a sua água limpa, a sua produção de alimentos saudável, né? A sua horta natural, o seu creme de peixe natural, de galinha, de frango, de porcos, né? E ter ali em abundância. Eu acredito que qualquer ser humano, se chegar nesse conceito de vida, eu acredito que no futuro ele vai viver muito mais melhor do que se ele continuar só pensando em se enriquecer, em ter uma casa muito luxuosa, em ter muito dinheiro guardado no banco. Ele vai. Esse povo que pensa em ganhar dinheiro para poder viver, eles vão passar muita luta no futuro. Mas se as pessoas mudar esse conceito e começar a pensar, não, eu vou ter uma chacrinha, vou cuidar, não precisa muita terra. Um hectare, se você tem um planejamento bem feito, você pode tirar todo o seu sustento dali para você, para a tua família e talvez até para mais 2, 3 famílias. Um hectare. Porque eu tive pesquisando algumas coisas também sobre o nome do projeto é Mandala, Projeto Mandala. Projeto Mandala é mais ou menos isso. É um plano que a pessoa tem ali a fonte de rio no meio, e daquele rio, porque a água é essencial por isso também, porque sem água não tem como você molhar a planta, não tem como você dar água para sua criação, então a água é o fundamental. E ali naquele projeto do Mandala tem um rio ali, que é onde se cria o peixe. Em volta tem ali algumas árvores frutíferas que cai sementinha, a própria sementinha é comida do peixe. E mais na outra ordem, mais um pouco mais na outra ala, existe lá a produção dos porcos, das galinhas. E também, tudo que se tira da galinha, dos porcos ali, vira adubo. Não desperdiça nada nesse projeto. Ele aproveita tudo. Aproveita o esterco, aproveita as frutinhas das árvores que caem no rio, aproveita o peixe, aproveita a água na hora de trocar, a água para regar as hortas, as plantas, e passar até por dentro do chiqueiro dos porcos. Então, uma forma da pessoa fazer um planejamento, de fazer a sua produção própria para sustentar ele mesmo, a família dele, né, os filhos, netos, tudo, sem depender de dinheiro. Parece até uma coisa muito além, a gente falar que não vai depender do dinheiro, não vai precisar de dinheiro para nada. Mas o ser humano, ele poderia pensar assim, de ele ter tudo sem precisar comprar nada. Porque essa dependência do dinheiro faz as pessoas cometer a corrupção nem por causa do dinheiro. Né? A corrupção dos políticos por causa do dinheiro. Né? A prostituição, né? As coisas que acontecem de ruim na sociedade, tudo tem envolvimento do dinheiro. Então eu acredito que se nós, seres humanos, né, pensássemos como índio, conservar ali a natureza, né, manter o equilíbrio com a natureza. Eu sei que todo mundo tem o direito de pensar do jeito que acha que é certo, né, e buscar aquilo que acha que é bom para ele. Mas, de todas as coisas que eu já vi nesse mundo, de todas as coisas que eu já vivi nesse mundo, o melhor plano de vida é esse. Você produzir o que você precisa para você comer,
se alimentar, tudo dentro do seu próprio quintal. Você já viveu assim, aí para quem está assistindo e vai assistir esse bate-papo em algum momento, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. A lição de vida hoje aqui com o Valderi, candidato Valderi Guateca. Qual que é o número, Valderi? 29. Número 29, candidato a prefeito. E eu acho que a gente está caminhando para o final. Você falou uma coisa, Valderi, que esse não seja o primeiro e o último dos nossos podcasts, sem dúvida nenhuma. Eu quero deixar aqui, na verdade eu comecei esse projeto há pouco tempo, tenho o apoio da Tainá, do Miguel, e a ideia era fazer 2 dias por semana, para atender a todos os candidatos a prefeito, eu cheguei a marcar 3 dias na semana, e até o seu seria na sexta, né? Aí a pessoa que viria hoje não pôde, a gente conseguiu antecipar. Mas eu fico muito feliz e com certeza o espaço está aberto para todas as vezes que surgir alguma coisa, um tema relevante, alguma coisa para ser discutida, que a gente possa levar a análise da sociedade. Sem dúvida, a gente vai bater muitos outros papos aqui. Com certeza. Né? Quero que você traga, como que é o nome do que foi candidato a governador? É o Magno de Souza. O Magno de Souza, vamos trazer o Magno, vai ser um bate-papo bacana com ele aqui também, Sim, né? com certeza. Né? Ele vai para o governo de novo, ano que tem? Agora, nas próximas eleições, a gente está com o plano de colocar mais indígena para participar. Com certeza ele vai querer, sim. Isso aí tá no governo de novo. Então, aí vamos ouvi-lo aqui. Sim, com certeza. Né? E assim, na verdade, tem mais algum projeto que você gostaria de falar, que a gente não tocou? Bom, tem quantos minutos ainda? Não tem tempo, é porque eu não quero deixar de tocar nos projetos que você... Antes de ir para o encerramento, eu quero ter a certeza de que eu falei de todos os projetos que você gostaria de colocar aí para as pessoas se conhecerem. Sim. Eu gostaria também de destacar, né, para o meu povo, que eu, com certeza eu joguei em alguns grupos do povo lá, né, da comunidade, e eles precisavam ouvir muito sobre o projeto de a gente implantar um sistema de geração de energia em algumas partes do nosso território que não é produtivo. Tipo, tem áreas que tem muito entulho, não dá para produzir nada mais porque foi jogado entulho, então é uma área lá que não dá para plantar, né? Não dá para plantar porque tem sujeira, tem pedra. E aí eu pretendo aproveitar esses espaços para se ter uma plantação de placa solar para gerar energia, né, pela placa solar, e até também dar uma estudada, né, e chamar mais algumas pessoas que entendem sobre a outra energia sustentável, que é aquela A eólica. Para a gente ter isso daí na nossa aldeia. E como eu te disse, a gente precisa ser produtor. O indígena, ele tem capacidade de ser grande produtor tanto quanto o não índio. Só que precisa de alguém que invista, que acredita neles, né? Precisa de um governo, de um prefeito, ou seja, governo do estado, do federal, que veja o índio como pessoas que podem desenvolver uma parceria para ajudar a melhorar a situação de muita gente em Dourados, né? Tirar muitas pessoas da pobreza, tirar muitas pessoas das favelas, né? Porque aqui tem favela, eu não visitei ainda a favela, mas eu já ouvi dizer que tem favela, tem lugar que as pessoas vivem em condições de precariedade, né? Muito difícil, e a gente pode ajudar essas pessoas também. Só que precisa de um governo que acredite nas pessoas pequenas. Não é só um governo que governe só para pessoas que pode dar algo em troca, como pessoas que podem retribuir com mais dinheiro, que pode ter uma empresa mais grande, né, que pode ser mais produtor do que a outra. Mas eu acredito que as pessoas pobres, as pessoas pequenas, as pessoas das aldeias, dos distritos, também eles podem ser produtores. Só que precisa de alguém que invista, que acredite neles, e isso eu farei, né, caso seja eleito, né, no futuro, seja agora ou seja depois, se o nosso Criador nos dá esse privilégio. Eu gostaria muito de valorizar as pessoas que hoje são desvalorizadas, que não são vistas como pessoas que ajudam a crescer,
são vistos como pessoas que atrapalham, né, o crescimento. E o indígena está nessa posição de ser visto como pessoas que atrapalham. Mas logo, muito em breve, eu acredito que eles poderão ser vistos como pessoas produtoras, pessoas que ajudam a crescer, pessoas que têm capacidade de ajudar a ter um grande progresso na nossa cidade de Dourados. Excelente. Mais algum projeto que você gostaria de chamar a atenção? Esses três é a base do meu plano de governo, né, que é a independência, a autonomia do indígena, a prefeitura gerando muito emprego para os douradenses, né, e fazendo muitas melhorias, construindo muito mais coisas que a comunidade precisa, distribuir o dinheiro no serviço público, né, distribuir o dinheiro que são arrecadados do PIB para poder fazer melhorias para a comunidade em geral. Esse daí era o meu destaque. Muito bom. Então agora, Valderi, caminhando para as considerações finais, eu quero te agradecer a sua vinda aqui. Foi uma pequena lembrança. Obrigado. De ter passado aqui comigo. Né? Muito obrigado. Você pode abrir que você vai descobrir que é eu espero que você possa tomar um café, uma água. Sim, olha que bonito. Né? Isso é especial para quem vem aqui no Sapericast, viu? Eu já ganhei uma lá acho que é Dourado News. Uhum. Eu ganhei uma xícara também dessa. Mas eu vou guardar com muito carinho, viu? Por favor. Muito obrigado. E aí eu queria que você, assim, nas considerações finais suas, deixasse uma fala, uma mensagem. Na verdade, para os que são candidatos a prefeito, eu estou perguntando bem direto assim. Sim. Por que votar no Valderi? Peça voto aí, por que votar em você? Bom, primeiramente, eu acho que uma pessoa como o Valderi, que já veio de uma origem, de um povo que sofre desde 1500, e ele tem a política na prática. A política minha não é uma teoria que a gente está aprendendo, né, na sala de aula, não está aprendendo nos livros, é uma coisa que a gente vive na realidade mesmo, né? Aqui na aldeia, quem mora em Dourados sabe que quem mora nas aldeias vive tudo isso que eu falei, vive na prática, é uma coisa muito real. Então, esse é um dos motivos fundamentais para você votar numa pessoa como eu, Valderi. E além desses projetos que a gente apresentou, né, desses planos de governo que eu apresentei, a gente precisa muito fortalecer esse partido das causas operárias, que tem dado essa oportunidade para nós ter essa voz, porque se não fosse esse partido, também nós não teria essa voz. Se não fosse o seu canal, também a gente não teria essa voz. A gente agradece muito vocês, que dá essa oportunidade para nós. E dia 6 de outubro agora, né, domingo, nesse próximo domingo, eu conto com a surpresa de todos vocês douradenses, todos vocês que são pessoas votantes aqui de Dourados, que deixa aquele costume que antigamente as pessoas, né, caíam, né, que é você se vender por pouca coisa e não conseguir depois ter resultado bom, né, na gestão dos prefeitos. Então vote com consciência, né, analise as propostas, né, participa dos debates, ouça os debates, né, veja bem as propostas de cada candidato e com toda certeza eu espero que você escolha o Valderi, número 29, para domingo, dia 6 de outubro. Conto com vocês, um forte abraço. Que legal, Valderi. Eu vou dizer para você que eu estou misturando com o podcast, o bate-papo e poesia, porque eu faço muita poesia. Ah, você faz? E eu sempre busco dentro das palavras, do que a gente está falando. Eu tenho bastante poesia já publicada nas redes sociais. E o Miguel até me lembra, me ajuda, mas essa aqui eu marquei, eu acho que também é bem curtinha. Uhum. Vendo as suas falas, eu me inspirei muito. Tem um texto que eu escrevi, que é uma frase curta, que é o seguinte: quem não se preocupa com a fome do outro não é capaz de alimentar a humanidade em si. Valderi Duarte, muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço, eu que agradeço. É uma honra ter te recebido aqui, viu? Com certeza.
E para você que está assistindo e assistiu, vai assistir em algum momento, se inscreve, curte, compartilha e até a próxima. Que legal, cara.